Olá, o meu nome é Sofia, eu tenho 16 anos e moro com os meus pais e 3 irmãos. Em casa, meus pais tinham um jeito diferente de educar os meus irmãos e eu. A minha irmã mais velha era a queridinha da família, enquanto o meu irmão mais novo e eu éramos sempre castigados por tudo. Hoje eu quero contar que o medo e a rebeldia fizeram com que eu me envolvesse com coisas que não eram boas e também com pessoas perigosas. Nossa vida não foi muito diferente da de outras famílias. Enfrentamos problemas, mas fomos felizes também. Mas tem algo que me fazia parecer muito diferente das outras garotas da escola, que era o fato de sermos evangélicos. Apesar de meus pais serem os melhores pais do mundo, para mim e para os meus irmãos, minha mãe sempre muito cuidadosa e o meu pai muito amoroso, eles às vezes eram muito rígidos quando o assunto estava relacionado às regras e ensinamentos da igreja. A gente não podia cortar e nem pintar o cabelo, não podia usar maquiagem, não podia usar calça, apenas saia ou vestido. E a gente não podia dançar e nem ir à praia. E não podia também ter televisão em casa. Isso era só alguma das coisas que não podia. Tinham muitas e muitas outras. Eu sempre fui a mais vaidosa das 3 filhas. Eu gostava de tudo que não podia fazer. Enquanto as minhas outras 2 irmãs seguiam à risca tudo o que a igreja mandava. Para vocês terem ideia de como eu era rebelde, quando eu tinha 13 anos, eu fiz a primeira coisa escondida de todos de casa. Porque eu não aceitava que eles só diziam não para tudo. Eu esperei todo mundo ir dormir e pulei a janela de casa para ir ver uma festa de Natal. Fui escondida porque meus pais jamais me deixariam sair para uma festa de Natal, porque era idolatria, porque era proibido pela igreja. Meu pai era tão rígido por causa da igreja que um dia ele me deu um tapa na cara porque encontrou um livro de romance embaixo do meu colchão. Eu li escondido, porque eu sabia que se ele pegasse, com certeza ele ia me bater. Eu não esqueço também o dia em que ele bateu no meu irmão, porque o meu irmão estava vendo aquelas revistas de mulheres, sabe? Ele fazia tudo isso com a gente, mas nunca batia nem na minha irmã mais velha, nem na minha irmã mais nova. Ele sempre tratava elas com muito carinho e conversava ao invés de bater. Então, a minha revolta foi aumentando por causa do jeito que meus pais me tratavam e comecei a fazer mais coisas escondidas, inclusive me encontrar com um garoto. Esse garoto eu conheci e eu achei que estava apaixonada por ele. Apesar dele não gostar de estudar, ele era bonito e era legal. E ele me fazia rir também o tempo todo. Eu gostava de conversar com ele porque eu podia dizer tudo o que pensava. Diferente de quando estava em casa, que eu tinha que fingir por medo dos meus pais e dos meus irmãos não me entenderem. Estava tão feliz e queria tanto ficar com ele que até levei o menino para a igreja. Queria que meus pais aceitassem ele depois e aceitassem o nosso namoro. E se ele não fosse da mesma igreja que a gente, meus pais jamais aceitariam. Quando acabou o culto, ele disse que dali em diante ele ia servir a Deus. Mas eu nunca mais vi esse garoto. Ele sumiu, simplesmente desapareceu por alguns meses. Depois de 5 meses, ele apareceu novamente, lá na minha escola. Ele estava me esperando na porta para conversar. Eu fiquei muito feliz, apesar dele ter me feito de boba, né? Ao desaparecer sem explicar porquê. Conversamos um pouco, mas eu tinha que voltar rápido para casa.
pois se eu demorasse, a minha mãe com certeza iria me bater, pois ela sempre me esperava para almoçarmos todos juntos. Então, combinei com ele de nos encontrarmos no dia seguinte. Ao invés de eu ir para a escola, iríamos ficar juntos para conversarmos sobre o que havia acontecido com ele. Eu estava curiosa. Então, foi a primeira vez que eu não fui à aula sem contar para os meus pais. Mas eu não conseguia parar de mentir. Depois, me senti mal. Sentia vergonha do que estava fazendo e achava injusto com os meus pais. Sabia que eles só queriam o meu bem, apesar da maneira como me tratavam. No dia seguinte, este garoto disse que passou um tempo em outra cidade, que os pais tinham ido trabalhar, mas eu não conseguia acreditar nele. Parecia ter algo que ele estava escondendo de mim. Foi quando uma coisa muito, muito ruim aconteceu comigo. Esse foi um dos piores dias da minha vida. E foi neste mesmo dia que eu comecei a entender por que os meus pais eram tão rígidos comigo e com os meus irmãos não. Eu estava na escola e este garoto foi no portão para pedir para sair com ele. Mas eu já não estava mais querendo falar com ele, eu não me sentia mais à vontade e eu estava com um pouco de medo também. Então eu decidi falar para ele não me procurar mais. E acabei falando outra mentira, que ele não gostou nem um pouco. Eu disse que os meus pais não gostavam dele e que por isso eu não podia mais ter contato com ele. Ele ficou muito nervoso e disse que meus pais não podiam fazer aquilo, que eu não devia ter deixado eles mandarem em mim dessa maneira. Eu fiquei com muito medo dele ir falar com os meus pais. Eu não conhecia direito e não sabia do que ele era capaz. Mas ele foi embora, depois que eu reafirmei que não iria contrariar os meus pais. Falou que a nossa história não iria acabar daquele jeito, como se estivesse me ameaçando. 2 dias depois, ele foi na porta da minha casa e me chamou. Depois gritou pelo nome dos meus pais, com uma arma na minha cabeça. Quando minha mãe saiu, ela ficou desesperada e disse para ele se acalmar. Eu só chorava, sem saber o que fazer. Eu estava com muito medo. Quando a minha mãe perguntou por que ele estava fazendo aquilo, ele disse que era por causa dos meus pais e de como eles me tratavam. Disse ainda que se os meus pais não deixassem eu namorar com ele, que ele iria me matar e depois perguntou se a minha mãe tinha entendido. Minha mãe disse que sim. Ele foi embora e falou para mim antes que a gente com certeza se veria no dia seguinte. Os meus pais ficaram muito desesperados com aquela situação e resolveram que a gente iria se mudar de cidade. No mesmo dia, meus pais me mandaram, junto com os meus irmãos, para a casa da nossa tia, que ficava em outra cidade, e arrumaram uma empresa para fazer a nossa mudança, pois não queriam ficar mais naquela casa. Não ficamos mais nem um dia na casa. Eu não pude nem arrumar as minhas coisas, por causa da minha rebeldia. Hoje, eu consigo entender o que acontecia na cabeça dos meus pais. Entendo que eles só queriam o meu bem, queriam me proteger. E eu precisava mais dessa proteção, porque era rebelde e os meus irmãos não. Eu aprendi da maneira mais difícil que eu tenho que ouvir o que os meus pais falam. Mesmo que eu não concordasse com as coisas da religião, eu não devia fazer coisas que podiam me trazer consequências ruins. Eu coloquei a minha vida e a vida dos meus irmãos e dos meus pais em risco, quando me envolvi com alguém como aquele rapaz. Se eu pudesse mudar algo da minha história, teria imposto a minha opinião sobre a religião e sobre a maneira diferente que eles tratavam meus irmãos e eu, mas eu não teria feito nada escondido. Não teria, porque não é correto e não é bom para minha vida. Agora, eu sei que preciso dizer sempre a verdade.
procurar uma maneira, mesmo que seja difícil, de contar tudo para os meus pais, pois a mentira só trouxe coisas ruins para minha vida.